Olá, hoje nós vamos falar sobre trocas gasosas, em especial trocas gasosas em ambiente aéreo. Tanto nas plantas quanto nos animais existem trocas gasosas, que são nada mais que a absorção de oxigênio e a eliminação de gás carbônico, o dióxido de carbono, e que ocorre entre os organismos e o meio em que estão inseridos. Como consequência da evolução, os animais tiveram que encontrar meios, criar estratégias para aumentar sua capacidade respiratória, adequando-se ao tamanho, à estrutura corporal e o seu novo habitat, o lugar onde eles estavam morando. Para tanto, eles tiveram que diversificar, aumentando sua superfície respiratória, que é o local onde ocorrem essas trocas gasosas. Podemos classificar as superfícies respiratórias como superfície corporal, brânquias, traqueias e pulmões. Nós vamos nos deter nos pulmões e traqueias, porque estamos falando sobre as trocas gasosas em ambiente aéreo. A quantidade de oxigênio presente na atmosfera é muito maior do que a presente na água. Sendo assim, o ar é um meio respiratório mais proveitoso. No entanto, alguns seres vivos se deparam com um meio rico em oxigênio, porém com pouca densidade. Segue aqui a ilustração, onde vai demonstrar como isso ocorre. A água com apenas 1% de oxigênio, enquanto o ar com 20%. As brânquias. As brânquias utilizadas na respiração aquática já não têm tanta utilidade fora do ambiente aquático, porque elas são insustentáveis no meio aéreo. Então, a estratégia adotada foi o desenvolvimento de estruturas respiratórias internas, conhecidas como invaginações, sendo os pulmões e as traqueias as principais. Vamos falar um pouquinho sobre os pulmões. Os pulmões são as superfícies respiratórias mais evoluídas que existem no interior do corpo. Todos os vertebrados terrestres com sistema circulatório baseado em líquidos possuem, além do pulmão ser o principal órgão do sistema respiratório. E provavelmente eles surgiram das bexigas natatórias dos actinopterígeos, que temos aqui uma figura mostrando esse animal, que na verdade é um peixe, né? Com nadadeiras suportadas por arraias. Dá para ver as arraias, né? Continuando falando sobre os pulmões, podemos dizer que eles são esponjosos, envolvidos por uma membrana chamada pleura. São formados por tecidos elásticos e paredes extremamente finas, com uma musculatura ligada à caixa torácica, que há uma renovação constante de ar através da contração e do relaxamento dos músculos, semelhante a um balão, com movimento de inspiração e expiração. Aqui segue a figura dos pulmões, são dois, né? Como dissemos. Aqui, a inspiração, a expiração, ajudada pelo diafragma, né? Seguindo falando sobre os pulmões, podemos dizer que existem outros tipos de pulmões, como os pulmões dos grupos dos aracnídeos e dos gastrópodes, como veremos a seguir. Gastrópodes, né? É uma grande classe de molúsculos. Aqui, molusgos. Aqui, aracnídeos, aranhas. Pulmões em livros. Os foliáceos são encontrados em aracnídeos, nas aranhas,
São bastante parecidos com brânquias dos animais aquáticos, só que estão localizados na região do ventre. E tem várias estruturas, né? As estruturas foliáceas, né? Bem irrigadas, que facilitam a troca gasosa. Aqui segue a figura de um pulmão em livro, realmente lembra um livro. O sangue passa, a entrada do ar. Vamos falar um pouquinho sobre os isópodes, né? Quando no meio aquático usavam apêndices abdominais, os pleópodes, como brânquias, que com o tempo foram substituídos por invaginações, ramificações internas chamadas de pseudotraqueias. Aqui figuras dos isópodes, que são pequenos crustáceos achatados. Falando também sobre as pseudotraqueias, que são modificações nas vias respiratórias que esses isópodes fizeram para conquistar o ambiente aéreo. Se assemelha aos pulmões, onde a troca do oxigênio o oxigênio é trocado, na verdade, com a hemolinfa. É um fluido que tem a mesma função do sangue, que é fazer a distribuição para os tecidos. Temos também as traqueias, que consistem em tubo com vários anéis de cartilagem. Esses conduzem o ar pelo tórax e bifurcam na região inferior, formando os brônquios, e levam o ar aos pulmões. As traqueias foram uma das grandes novidades evolutivas na conquista do meio aéreo. No caso das traqueias, o oxigênio atinge diretamente os tecidos, mas exige a circulação para transporte. Bom, por hoje é só. Até mais.